E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma audioaula, agora sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, sendo que meso significa meio e potamos, rio. Diferente do Egito, a Mesopotâmia era uma região de fácil acesso, uma zona de passagem de povos nômades, tanto dos que pretendiam ir para o Extremo Oriente, quanto dos que tinham como objetivo as terras banhadas pelo Mediterrâneo. Alguns desses povos se fixaram na região em períodos diferentes, atraídos pela fertilidade do solo, sendo que com as cheias regulares dos rios Tigre e Eufrates, a região tinha o seu terreno renovado e fertilizado todos os anos. Dessa forma, a história da Mesopotâmia não é a de um povo só, mas de alguns povos que, mesmo diferentes, tinham certas características comuns devido à região que ocuparam. Os povos que viveram na Mesopotâmia foram sumérios, acádios, babilônios ou amorritas, assírios e caldeus ou neobabilônios. Bem, vamos então analisar os principais aspectos da história de cada um desses povos. Sumérios foram os primeiros a se estabelecer na região, ocupando predominantemente o sul, que era a parte mais fértil da Mesopotâmia. Desenvolveram fortemente a agricultura e um sistema de escrita que acabou sendo utilizado por vários povos da Mesopotâmia e do redor, a escrita cuneiforme. Cuneiforme significa escrita em forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 350 caracteres e era principalmente utilizada em barras de argila. Além disso, os sumérios desenvolveram uma organização política fragmentada, sendo que fundaram várias cidades-estado. Dentre elas, as mais destacadas foram Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Essas cidades estavam sempre em conflito umas com as outras, disputando a hegemonia regional. Esses conflitos constantes enfraqueceram as cidades sumerianas e possibilitaram dessa forma que elas perdessem o controle da região. Em meados do terceiro milênio a.C., os sumérios foram dominados pelos acadianos, povo que já vivia na Mesopotâmia, mas que unido venceu os donos da região e a controlou por cerca de 2 séculos. O principal líder dos acadianos foi Sargão I. Logo após esse período, os sumerianos se uniram para recuperar a região, mas quando a retomaram, adotaram novamente seu antigo estilo de organização política. Isso levou ao renascimento das antigas rivalidades entre as cidades da Suméria. Novamente enfraquecidos, os sumérios foram dominados pelos babilônios. Babilônios ergueram um império centralizado a partir da cidade da Babilônia. Dominaram quase todo o território da Mesopotâmia, com exceção do extremo norte. Seu principal rei foi Hammurabi, que governou o império por volta dos séculos 19 e 18 a.C. Além de desenvolver o comércio na região, bem mais do que os sumérios fizeram, Hammurabi ficou conhecido por ter elaborado um dos códigos de lei mais antigos da humanidade, o famoso Código de Hammurabi. Ele compilou algumas leis tradicionais dos sumérios e acrescentou algumas outras criadas por ele mesmo, em um código baseado na Lei de Talião, exemplificada pela famosa frase olho por olho, dente por dente. Contudo, apesar de dar uma impressão democrática, o Código de Hammurabi privilegiava os grupos mais favorecidos da sociedade, com punições mais brandas, sendo que os grupos inferiores eram punidos de forma mais severa. Dessa forma, o olho por olho, dente por dente valia apenas para situações que envolviam indivíduos de um mesmo grupo social. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônio entrou em declínio e acabou, em meados do segundo milênio a.C., sendo dominado pelos assírios. Assírios. Esse povo passou para a história com a marca da violência e da crueldade com a qual tratavam os inimigos. Dedicados ao militarismo, formaram o primeiro exército permanente da história. Eram originários do norte da Mesopotâmia, e os principais centros de seu império centralizado foram as cidades de Assur
e posteriormente Nínive. Essa última destaca-se também pela intensa atividade comercial, além, é claro, de sua biblioteca de barras de argila, a maior da antiguidade, que acabou sendo destruída por um incêndio. Os assírios expandiram o seu império para além da Mesopotâmia, conquistando a Síria, o reino de Israel, a Fenícia e o Egito. Contudo, a forma violenta com a qual tratavam os povos dominados gerava uma série de conflitos contra o seu domínio. Esses conflitos foram aos poucos enfraquecendo os assírios, que acabaram sendo derrotados em 612 a.C. por uma aliança entre caldeus e medos. O Medo é um povo que dominava o atual Irã e que se sentia ameaçado com o avanço dos assírios. Caldeus criaram o segundo Império Babilônio, sendo que tornaram novamente a cidade da Babilônia o centro do império, o centro da Mesopotâmia. Seu poder foi maior que o do primeiro império, o de Hammurabi, assim como a atividade comercial acabou superando a do primeiro império. O principal rei foi Nabucodonosor, que liderou a expansão do império para além das fronteiras da Mesopotâmia. Os neobabilônios conquistaram a Síria, o reino de Judá, e se estenderam até parte da atual Arábia. Em Judá, Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém e escravizou os hebreus, levando-os para a Babilônia, em um episódio que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Foi durante seu governo que foram construídos os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Após a sua morte, o império entrou em declínio, e em 539 a.C., toda a região caiu diante dos persas, comandados por Ciro I, o Grande. Características gerais. Sociedade. A sociedade da Mesopotâmia acabou se desenvolvendo um pouco diferente da do Egito. No topo, os governantes, pateses da época dos sumérios, reis ou imperadores. Ainda na parte superior da sociedade encontravam-se os sacerdotes, os militares, os comerciantes e altos funcionários, além dos escribas. Na parte inferior encontravam-se os camponeses, que também deviam à servidão coletiva, assim como no Egito, e os escravos, mais numerosos que no Antigo Egito. Religião. Os mesopotâmios eram politeístas e acreditavam em deuses como Marduk, principal deus da Babilônia, Assur, principal deus da Assíria, e Ishtar, deusa da fecundidade. Geralmente os deuses mais importantes eram originários dos povos que, por mais tempo, dominaram a Mesopotâmia. A visão que os mesopotâmios tinham da vida além túmulo não era muito positiva, contudo havia grande respeito pelos deuses. Os povos da Mesopotâmia davam muita importância para a magia, para a astrologia, pois acreditavam que podiam interpretar os sinais da natureza, como o voo dos pássaros e as entranhas de animais mortos, além de poder conhecer uma pessoa pelo alinhamento dos astros no dia do seu nascimento. Economia. Os povos da Mesopotâmia eram sociedades hidráulicas. Com isso, sua principal atividade econômica era a agricultura. O comércio aparecia logo em seguida e o artesanato ocupava uma terceira importância. Foram os mesopotâmios que criaram o tijolo e o azulejo. Os tijolos eram utilizados na construção de templos e palácios, pois, diferente do Egito, essa região não era rica em pedras. Dessa forma, as grandes construções mesopotâmias não chegaram até os nossos dias. No campo dos saberes, os mesopotâmios desenvolveram a matemática, a astronomia e a arquitetura. Uma das construções mais famosas dos mesopotâmios eram os zigurates, torres de observação, construídas em andares, unidas por escadas ou rampas. Cada andar era pintado de uma cor e dedicado a um dos 5 planetas conhecidos pelos mesopotâmios, mais o Sol e a Lua. Geralmente, então, 7 andares. Algumas das contribuições dos mesopotâmios para as sociedades vindouras foram a divisão da semana em 7 dias, em homenagem ao Sol, à Lua e aos 5 planetas que conheciam, a crença nos horóscopos e a divisão do dia em horas, minutos e segundos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa audioaula e até a próxima.